Eu já fui curada da cegueira. Isso me fez olhar os milagres de maneira diferente. Há uns anos atrás, eu comecei a sentir que meu olho esquerdo ele estava ficando embaçado e eu sentia muita dor na cabeça. Só que até então eu achava que era uma coisa passageira. E depois de alguns dias eu decidi ir ao médico e quando eu chego lá, o médico que estava me atendendo começa a chamar os chefes deles e eu começo a pensar o que está acontecendo. Então, esses médicos viram e falam assim para mim: olha, provavelmente ou você tem esclerose múltipla, ou você tem uma bactéria no cérebro, ou você tem algo que a gente não conseguiu discernir. Quando eu saí daquela sala, o Espírito Santo disse assim para mim: eu não quero que você diga uma palavra contrária. Eu quero que você continue crendo que eu sou um Deus que faz milagres. E assim eu permaneci. Eu precisei passar em muitos outros médicos. Teve um que eu cheguei e ele disse assim para mim: olha, você tá ficando cega de um olho e você vai ficar cega do outro. Já vai se acostumando. E o Espírito Santo me lembrava: não diga uma palavra contrária, porque eu sou um Deus que faz milagres. E eu perseverando. Até que, depois de passar por muitos médicos, eu fui parar no Hospital das Clínicas. E eu fiquei internada lá. Eu fiz mais de 30 exames. Mais de 30 exames. E ninguém descobria o que eu tinha. Então, eles chegaram à opção de aplicar corticoide em mim num nível tão alto que eu precisaria ficar em quarentena. Mas eu, lembrando do que o Espírito Santo tinha dito para mim, continue acreditando na minha palavra. Eu sou um Deus que faz milagres. E eu permanecendo ali. Tinha dias que eu fiquei internada por uma semana que minha cabeça doía tanto, tanto, tanto que eu não conseguia dormir. E então eles me davam dipirona na veia. Era a única coisa que eu tomava porque eles estavam procurando a raiz disso, desse problema no meu olho. No final das contas, eu passei uma semana internada e eles descobriram que eu tinha neurite óptica, que é uma inflamação no nervo do olho. E chegou no final da semana, eu lembro que a médica passava todos os dias bem de manhãzinha, e era uma sexta-feira. Ela chegou e falou assim pra mim: Juliana, vamos fazer de novo exames? Eu falei: vamos. Só que quando eu cheguei lá, porque os exames que ela fazia todos os dias de manhã é aquele mesmo de ver quantos graus a gente tem para visão. E por incrível que pareça, eu comecei a enxergar de novo. E ela: como assim? Você está conseguindo enxergar aquela letra? Eu falei: tô. Ela: como assim? Você tá começando a ficar curada e a gente não te deu nada, só uma dipirona para dor? Eu falei: pois é, eu estou enxergando. Aí começaram a fazer mais um monte de exames e eles chegaram à conclusão que eu não ia precisar fazer mais a punção. No último exame que você tem que fazer antes de sair do hospital, eu fui passar com o médico e ele disse assim para mim: olha, que bom, o tratamento deu certo, a punção deu certo, o nível de corticoide que a gente aplicou em você funcionou. E eu disse assim para ele: não, não funcionou. Ele: como? Você tá enxergando? Eu falei para ele: eu não precisei tomar. Ele: como assim? Eu falei: pois é, eu não precisei tomar. E ele disse assim para mim: pois é, então a tua fé te curou. E eu disse para ele: a minha fé me curou. O meu Deus ainda faz milagres. Quando eu subi pro quarto, que eu ia começar a pegar minhas coisas para sair, os enfermeiros chegaram até mim, que você vai fazendo amizade, né, com as pessoas, e eles disseram o seguinte: Juliana, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Por acaso você é crente? E eu disse: sim, eu sou. E eles começaram a gritar dentro do quarto. Não falei, esse tipo de coisa acontece com crente. E o que eu quero dizer para você hoje é que Deus ainda faz milagres. Eu não fui só curada de uma doença autoimune, de uma cegueira permanente. Eu fui curada da tireoide, eu fui curada de ovários policísticos, eu fui curada de várias coisas. Mas a cura que eu mais recebi foi nos meus olhos espirituais. Hoje eu enxergo que Jesus, ele é aquele
que pode curar qualquer coisa. Se você precisa de uma cura, seja emocional, seja física, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, é o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Não desista. Permaneça firme, tenha fé. E você vai ver o que Deus pode fazer.